Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre carta de condução portuguesa. Como que é o processo para conseguir uma carta após a solicitação da AR, né? Você tem a AR, a autorização de residência, então você já pode dar entrada na sua carta de condução. E eu acho que esse vídeo merece também um joinha, né, pela dica de como que vai ser o processo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sinalzinho para receber as notificações e bora para a vinheta. Então, gente, como que funciona a questão da carta de condução aqui em Portugal? Ela tem um pouco de semelhança com a carta brasileira no que tange a forma como ela é, né? Ela dá permissão à carta A para motoristas, para pilotos, né, de moto, a carta B para carros, a carta C para carros um pouco maiores, com peso maior, e a D, né, para uma outra categoria que é os caminhões, são os caminhões. Mas ela difere em vários outros quesitos da carta brasileira, da CNH brasileira. Por quê? Ela tem subcategorias aqui em Portugal, diferente do Brasil. No Brasil a gente tem a carta A, né, que é para motos. Aqui a gente tem a A, mas a gente tem a A1 e a A2, que são de acordo com as cilindradas da moto. E dependendo da cilindrada, se eu não me engano até 125 cilindradas, quem tem a carta de motorista de carro, ou seja, a carta B, tem autorização automática para poder pilotar motos de baixa cilindrada, ou seja, a pessoa que tem carta de carro, ela não precisa de ter uma carta específica para moto. Ela, tendo a carta dela de carro, ela pode dirigir uma moto desde que ela seja de baixa cilindrada. O que era em vigor no Brasil, com aquelas Honda Bis pequenininhas, né, 25 cilindradas, 50 cilindradas, mas que com o tempo as motos foram ganhando potência, mesmo a Honda Bis já tem uma potência danada, e aí perdeu essa facilidade, né, digamos assim, que a Honda Bis tinha aí no Brasil. E aqui ela mantém isso até as 125 ou 150 cilindradas, não tenho certeza realmente. Aí depois vem a carta B, que é para carro, e a carta C, que também já é uma diferença, porque aí no Brasil é só C. Aqui ela tem C1 e C2, que também são diferenças. Eu vou deixar aqui um mapazinho mostrando a parte de trás da carteira, para vocês verem como que é o processo das cartas, né? A parte de trás não, uma coisinha mostrando como que são as divisões das cartas. Hoje minha câmera tá que mexe, né? Ela fica mudando de lugar aqui dentro do escritório, tá complicado. Mas, enfim, o prazo de validade, como que é o prazo de validade da carta? Ele também é um quesito que muda em relação ao Brasil, e muda muito para melhor, gente, porque isso aí são outros 500 realmente. Aí no Brasil a carta, se eu não me engano, ela tem validade de 5 anos. Aqui ela tem validade de 15 anos. Minha primeira carta, quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu passei para a portuguesa, ela já ganhou automaticamente uma validade até 2033. Então é algo realmente muito bom nesse sentido, porque ela de fato vale muito mais do que as nossas aí no Brasil. E o processo em si para conseguir a carta não é complicado. Por quê? Depois de você chegar, você chegou legalizado, tá? Lembrando, você chegou legalizado ou não como com visto, né? Você chegou como turista, você também está legalizado como turista, né? Deixando isso claro. Você chegou, mesmo como turista, sua CNH brasileira tem validade, tá? Então ela vale automaticamente por 180 dias a sua CNH. Passou 180 dias, você tem que renovar ela, mas você só consegue renovar se você tiver autorização de residência, que é aquele documento que você chega tendo visto e tem a facilidade de consegui-lo. Se você chega como turista e pede uma manifestação de interesse, esse processo ainda vai demorar ali um ano e meio, então você não vai conseguir fazer essa transição para a carta de condução portuguesa dentro desses 180 dias.
mas é uma possibilidade no futuro. Pegou a R, você agora está apto a conseguir transferir a sua CNH do Brasil para aqui, para Portugal, tá? E o processo é muito simples. Com a R na mão, você vai fazer um exame médico, igual se faz no Brasil, tanto por os grupos aqui de autoescolas, a maioria deles tem médicos credenciados que você pode fazer, ou por médico particular, você vai no médico particular, numa clínica, e fala que você quer fazer o exame relativo à carta de condução, né, como é dito aqui, e ele vai te fazer o procedimento padrão para esse tipo de solicitação, ou você pode ir num posto de saúde normal e eles também vão fazer o exame, só que para isso é mais complicadinho porque vai depender da agenda deles e a prioridade não é essa. Então é o modo mais barato, mas é o mais difícil de se conseguir, tá? Conseguiu o documento da autorização de residência e conseguiu o atestado, basta você ir no consulado do Brasil aqui em Portugal, lembrando que são 3 consulados, de sul para cima, Faro, Lisboa e Porto, e no consulado pegar um documento que valida a sua CNH brasileira. É um documento que o consulado emite falando que ele é, de fato, uma CNH verdadeira, uma carta de habilitação lá do Brasil e está tudo certinho. Com esses 3 documentos, você vai no IMT, que é o órgão aqui responsável pelos transportes, equivale ao nosso Detran no Brasil, né? Então você vai no IMT de posse desses 3 documentos e eles vão fazer o processo de troca de CNH para carta de condução portuguesa. Vale lembrar que quando você faz esse procedimento, você perde a sua CNH, tá, galera? Tá, pessoal? A sua CNH fica retida pelo IMT. Por quê? Porque eles vão pegar ela e vão mandar lá no Brasil, para lá no Brasil eles colocarem uma observação nela que você está deixando ela para fazer o processo agora em terras portuguesas, lusitanas. Então, sua CNH fica retida então. E aí tem muita gente que procura com a pergunta, Giovanni, mas e aí? A carta de condução minha brasileira ficou retida no MT. E se eu for no Brasil, como que funciona isso? Muito simples. Da mesma forma que a sua carta de condução tem validade de 180 dias aqui em Portugal, a carta portuguesa também tem validade de 180 dias no Brasil, mesmo para cidadãos brasileiros. Então, se eu, Giovanni, chego no Brasil hoje com a minha carta de condução portuguesa e caio numa blitz, automaticamente nada acontece, porque eles vão ver que mesmo o Giovanni sendo brasileiro, eu tenho uma carta portuguesa que dá os mesmos direitos que um português teria no Brasil. E como eu moro e resido, tenho minha residência fiscal em Portugal, nada tenho vinculado ao Brasil. Então, portanto, o meu documento português é o que vale no Brasil. Então, não é problema quem está passando por isso e foi para o Brasil ou quer ir para o Brasil, pós-pandemia, né, com os voos tão complicados, podem ficar sossegados que não tem problema quanto a isso. Pegou o documento, pronto, você está livre por 15 anos de uma renovação. É uma parte mega maravilhosa do projeto, porque realmente isso aqui em Portugal é uma diferença muito grande do que ficar tendo que ir no Detran 5 em 5 anos para renovar a carteira. Mas é isso, pessoal, é muito simples. Aproveitando a deixa do assunto carro, fizeram umas perguntas a respeito de como funcionam os pedágios, que aqui em Portugal chama portagem, né? E não tem muitas dúvidas também. Portugal passou por uma reestruturação nos últimos anos da sua malha rodoviária. Então a gente conseguia ligar Portugal de norte a sul, leste a oeste, só por estradas nacionais, que seriam como se fossem as SP, as RJs, a CE, a ADF, as MGs, né, do Brasil, ou seja, as estradas estaduais. Então, a gente tinha a forma
desse jeito. Então era até muito custoso. Você sair aqui de Braga para ir para Lisboa, num trajeto que hoje a gente faz em 3 horas e meia, 3 horas e 20, antigamente se fazia em 5 horas e às vezes até um pouquinho mais, dependendo do pé da pessoa, se não é tão pesado. Porque passava pelas nacionais, que são as estradas que passam por dentro das cidades. Então tem zona que é com velocidade controlada de 50 km por hora, vai ter quebra-mola, vai ter rotatória, então vai ter zona com parte escolar. Então eu pegava aquele trânsito local e com isso era complicado. Depois de entrar na zona do euro em 99 e com isso o país, né, ter um suporte muito grande da União Europeia como um todo, Portugal se modernizou. E uma das infraestruturas modificadas que passaram por esse apoio foi justamente a parte rodoviária. E nessa parte foram criadas autoestradas, tá? E aí a gente tem uma melhora gigantesca no cenário. Mas isso tem um custo, não fica de graça, que são os pedágios. Então hoje você consegue ligar um percurso que antes você fazia em 5 horas, você faz em 3 horas e meia. Porto, Braga, que eu faço em meia hora de carro, antigamente, se eu fizer pela estrada nacional, que ainda dá para fazer, é claro, eu não pago pedágio. A quilometragem é basicamente a mesma, mas o meu tempo de meia hora aumenta para 45 minutos, 50 minutos. Se for um dia que eu estou de boa, ok, vou pela nacional e economizo pedágio. Mas se é um dia de agitação, é melhor pegar o pedágio, porque eu sei que eu vou pegar na autoestrada. O limite das rodovias aqui em Portugal, máximo, são 120 km por hora, com a mínima sendo de 50 km por hora. Então eu sei que eu posso acelerar no 120 e chegar lá com maior agilidade. As portagens, elas são, entre aspas, baratas, mas para o português elas são consideradas bem pesadas, às vezes realmente é. Porto, Braga, a portagem fica na casa dos 3,50, 3,60, 3,65 para ser mais exato. Lisboa, Braga, fazendo todo o percurso pela autoestrada, fica, se eu não me engano, em 33 e uns quebradinhos, ou seja, toda vez que está chegando um cliente em Lisboa, eu estou tendo que resolver alguma coisa em Lisboa, eu tenho que colocar 33 euros no meu custo para ir receber o cliente ou ir fazer um processo e mais 33 euros para voltar aqui para Braga. Então, por isso que os projetos da Oliveira Imóveis até têm preços diferenciados a depender da distância daqui de Braga. E hoje o custo do serviço mais caro é justamente Faro, lá no Algarve, por conta disso. Porque descer no Algarve é muito mais pesado, é muito mais caro. Então, as portagens funcionam dessa forma, com preços que eu até considero um pouquinho barato, digamos assim, mas pensando de forma local, é um pouquinho puxado. Existem duas formas de pagar as portagens, que é com um cartãozinho que é muito semelhante ao Sem Parar no Brasil, que aqui chama Via Verde. É um coisinho que você coloca no vidro do carro, né, no para-brisa, e automaticamente você passa nas cancelas sem precisar diminuir a velocidade. Você passa ali a 60, passa a 80, você não precisa parar o carro de fato. Você passa, ele registra que você passou ali pelo chipzinho. E a outra forma é diretamente no dinheiro, no cartão, nas maquininhas. Algumas tem pessoas trabalhando ali, outras não, outras é só uma maquininha mesmo. Você para o carro ali, pega o cupomzinho, vai aparecer o valor que você tem que pagar, pronto, você paga já com as moedinhas, com a nota, a própria maquininha te dá o troco. Então é um sistema também. Então é muito tranquilo. As nacionais funcionam muito bem, mas tem um trânsito um pouco, né, mais chato, digamos assim, e as autoestradas, que são pistas maravilhosas, com pouquíssimas curvas fechadas. Então você vai para o Porto, você vai para Lisboa, você vai para Faro, quase entre aspas, bem entre aspas, tá, gente? Tem gente que leva a fala muito a sério, mas quase que uma linha reta, porque não tem aquelas curvas de 180 graus, assim, parece que está voltando para o caminho de onde você veio, né? É só na saída, você vai fazer uma saída para a pista marginal, aí tem uma curva fechada, mas você está descendo, as curvas são muito abertas, são curvas realmente bem tranquilas, então você consegue pôr ali no piloto automático 120 e
descer a 120 até Lisboa, só se tiver alguma coisa realmente atrapalhando o trânsito. Ok? Espero ter ajudado mais um pouquinho. Não deixem de seguir as redes sociais, Oliveira Imóveis no Instagram, Oliveira Imóveis no Facebook. Quem não é inscrito, aproveita aí de novo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigadão, gente.